conosco, já com a imagem direto de Campinas, em São Paulo, o economista Otílio Rodrigues, com quem nós vamos conversar a partir de agora. Otílio, aconteceu esta semana a cassação pelo TSE do deputado federal Deltan Dallagnol, o mais bem votado da história do Paraná. Como explicar esse fenômeno? Primeiro, a gente tem que expressar assim, o nosso estarrecimento diante de uma violência tão grande. De um certo modo, isso já era esperado, porque a gente tem que entender, como sempre a gente procura colocar aqui, o contexto geral onde esses fatos acontecem. Nós temos que entender que a Operação Lava Jato foi uma iniciativa única, daquelas que poucas vezes acontecem na história, onde a justiça procurou, durante um determinado tempo, emparedar alguns poderosos e julgá-los, e condená-los. O país todo acompanhou isso e a gente via com muita esperança de que as coisas pudessem mudar. Agora, já se sabia, já se analisava, a partir, por exemplo, da grande operação que inspirou a Operação Lava Jato, que foi a Operação Mãos Limpas lá na Itália, que a reação dos corruptos ia ser violenta. E esses caras, eles têm método, eles têm conhecimento, eles têm grana, têm dinheiro. O que está acontecendo com o deputado Deltan Dallagnol é uma violência porque foi eleito, é a vontade popular, isso é uma violência enorme. O que aconteceu com ele é explicado como uma reação desses poderosos ao movimento da Lava Jato, E é claro que eles vão sempre encontrar uma tecnicalidade aqui, um detalhe ali, porque assim, nós sabemos, nós vivemos num mundo onde o ser humano não é perfeito, nós não temos a ilusão de uma justiça perfeita, de homens perfeitos, não gosto dessa ideia de se cultivar heróis, todos nós somos humanos, temos nossas falhas, nossas limitações, porém a gente tem o cultivo dos valores, o cultivo da virtude, fazer o certo, fazer o correto, não transigir com o mal feito, com a safadeza, com a corrupção, com a bandidagem. É claro que ele deve ter cometido erros, probleminha aqui ou ali, de um problema que não está em questão. É interessante a gente, como leigo, do alto da nossa ignorância, que estamos apenas aqui expressando uma opinião como cidadão, o que gera estranheza, muita estranheza, assim, a gente vê no Brasil como a justiça é seletiva. Então, alguns processos que se arrastam aí por dezenas de anos, tem casos até de julgamentos no STF, um processo centenário, e de repente alguns processos andam numa rapidez extraordinária, foi o que aconteceu aí. É mais ou menos esse o contexto geral, até do ponto de vista técnico, do direito. O que eu acompanhei aí para a posição de alguns especialistas é que primeiro houve uma interpretação, que eles chamam de interpretação expansiva, ou seja, não foi a letra da lei. Mas você tem acompanhado, o Brasil todo tem acompanhado esse caso devido à peculiaridade com que ele se apresenta. Mas é que ele não respondia a nenhum processo. Não responde, quer dizer, não existe nenhum processo administrativo disciplinar instalado. O próprio Ministério Público e o TRE do Paraná, ele fez consulta aos dois órgãos e os dois órgãos autorizaram a candidatura. Isso realmente deixa o eleitorado paranaense muito frustrado, Otílio, até certo ponto? Exatamente, porque a gente observa isso, você pode comparar, de um lado, o processo do presidente Lula, na Lava Jato, em que, por um probleminha técnico, simplesmente da jurisdição, foi o mérito inteiro, quer dizer, tudo o que tinha acontecido foi julgado em 4 instâncias, todo o aparato judicial, de recursos, de sabedoria, de conhecimento que todos esses tribunais, essas instâncias possuem, passou por 4 instâncias. Aí encontraram lá um detalhezinho mínimo que não entrava no mérito e pronto, desmoronou tudo, anulou tudo, não existe mais nada, o crime desapareceu, o crime sumiu. E o mérito? Será que uma justiça que se pode atribuir de justa
não tem uma questão de mérito, a gente fica assim estarrecido. Então aí é o que se vê isso. Quando você compara, você vê que são dois pesos, duas medidas, ao sabor das narrativas, dos interesses, e de repente tudo muda. É como no livro 1984, né, do George Orwell, que é um clássico. Nesse caso aí, Otílio, que você fala do atual presidente, na época ex-presidente Lula, que era ex-presidente, ele, além de ter o devido processo legal, inclusive o Zanin ficou famoso por defender o ex-presidente Lula. Depois de 2 anos, ele saiu a sentença. Depois de 2 anos, saiu a sentença. Quando a sentença saiu, houve o envio do processo para a 4ª região lá em Porto Alegre, né? O TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Isso. Uma banca de juízes avaliou, não foi mais o Moro, mas uma banca de juízes, 3 desembargadores, né, avaliaram. Ao todo foram 12 juízes, incluindo gente do próprio Supremo Tribunal Federal, que condenou. E aí está o Lula, hoje é presidente. Né? Quer dizer, olha, eu confesso na minha ignorância que a minha inteligência é tão limitada que não consegue assimilar, conceber, admitir esse tipo de violência. E aí a gente começa a questionar o próprio conceito de justiça. Nós vivemos numa democracia, a democracia não é um regime perfeito, mas é o melhor que se desenvolveu até hoje. A democracia, ela se destaca não pela sua perfeição, mas por poder acomodar interesses divergentes, evitando a violência física, né? A violência que existia nos tempos bárbaros, né? Onde quem mandava era o poder, a força, o mais forte e tudo mais, né? Então, é claro que a gente não pode, ninguém está aqui criticando e condenando a estrutura da justiça. Agora, eventos como esse, fatos como esse, depõem contra a crença do cidadão na justiça. Como que nós vamos acreditar numa justiça? Eu li esses dias um artigo de um especialista, um doutor em direito da USP, né, Konrad Huber, né, que ele fala como o nosso Supremo Tribunal Federal, né, das práticas comparadas, por exemplo, com outros países avançados, que depõem contra o tribunal, por exemplo. Eu vou lhe interromper de novo. Quando você fala, nós não estamos aqui, e não é nosso desejo, nem propósito, nem criticar a instituição STF, mas decisões de membros desse poder que extrapolam, inclusive, a própria fundamentação jurídica. E não somos nós. Ontem eu estava ouvindo o doutor Ives Gandra, que é um constitucionalista, participou da Constituinte de 1988, ele exatamente questionando tudo isso. O senador Mourão fez um pronunciamento firme na tribuna do Senado, também mostrando o atropelamento do texto constitucional. Doutor Átila Amaral, que é cientista político, disse que Alexandre de Moraes e outros membros do STF agem como se eles fossem os donos únicos de uma constituinte contínua. Eles fazem leis, prolatam decisões a partir do próprio juízo. São poderes absolutistas. Não dá para a gente compreender esse tipo de coisa. Uma das questões também na civilização moderna, atual, é que muitas coisas são imateriais, como, por exemplo, o conceito de justiça, de sociedade, de democracia. São conceitos, são assim, crenças em que se acredita e é uma construção coletiva de uma crença. Então, na medida em que você começa a assistir, testemunhar fatos que violam essas crenças, que põem por baixo esses valores, esses princípios, a própria civilização e a própria democracia entram em questionamento. Então, isso depõe contra tudo de favorável, de positivo que se pode imaginar. O cidadão comum fica realmente estarrecido. Por exemplo, quando você vê ministros do Supremo Tribunal Federal participando de festas com bancas de altos
advogados lá no Planalto Central, são práticas que são inaceitáveis em outros países. Você vê, por exemplo, juízes do Supremo, todos os tribunais superiores, aceitando voos em jatinhos de empresários. Você vê eventos de juízes e da justiça patrocinados por grandes bancos. Eu me pergunto, que isenção, que liberdade tem uma pessoa dessa, um juiz desse, para decidir quando tiver em causa algum processo dessas pessoas, desses grandes banqueiros, desses grandes empresários? Sem necessidade alguma, porque eles têm excelentes salários. Isso, e uma série de vantagens e tudo mais. Então, esse espaço aqui, a gente costuma fazer reflexões assim, de como que um cidadão comum olha, percebe, interpreta, compreende essas coisas que acontecem no nosso país.